Olá, sou Tatiana Guirado e hoje vamos conversar sobre uma curiosidade. Existe neurônio no intestino? O que tem a ver? Qual a ligação cérebro-intestino? Vamos entender um pouquinho isso? Vamos juntos! Bom, o intestino ele é considerado o nosso segundo cérebro. Por quê? Nós temos então uma conexão entre cérebro e intestino, que é marcada pela passagem de substâncias que são então encarregadas de transmitir recados, informações de um lado para o outro. E dessa forma, eles criam uma comunicação, ou seja, existe conversa entre cérebro e intestino. Essa comunicação, ela acontece através de um órgãozinho chamado nervo vago. E é uma comunicação, então, de uma via de mão dupla, ou seja, vai tanto informações do intestino para o cérebro, quanto do cérebro para o intestino. Vamos tentar entender um pouquinho essa bagunça. Dentro do nosso intestino, nós temos um elemento muito importante, que é a nossa flora intestinal, ou também conhecida como microbiota. Esse funcionamento, esse sistema, da flora intestinal, ele é responsável por regular o nosso organismo. Então, aí a gente já tem uma importância do nosso intestino. As bactérias intestinais, elas vão produzir diversas moléculas que essas moléculas produzidas pelas bactérias, elas interferem, elas intrometem na comunicação entre o intestino e o cérebro. Então, as bactérias intestinais, elas vão ser prejuízos nessa comunicação entre o cérebro e o intestino. E aí, o que a gente tem que pensar então? Que é muito importante que a gente mantenha a nossa flora intestinal saudável, sem bactérias ruins. E aí, para ajudar a manter isso, essa flora intestinal boa, o equilíbrio da nossa microbiota, é recomendado que nós tenhamos uma alimentação chamada dieta mediterrânea. O que seria essa dieta? É uma alimentação rica em legumes, verduras, frutas, nozes, frutos do mar. E o que a gente deve evitar? Açúcar refinada, carne vermelha e processados de um modo geral. Então, essa é uma sugestão, uma recomendação para que a gente possa ter a nossa flora intestinal mais saudável possível. Então, essa alimentação que vai ser rica em gordura, ou seja, uma alimentação ruim, ela vai, por exemplo, tá associada ao desenvolvimento de bactérias ruins. Então, se eu não como bem, eu vou produzir no meu intestino bactérias ruins. E com as bactérias ruins, o ser humano, então, ele pode ter dores abdominais, ele pode ter diarreia, ele pode ter uma constipação, que são sintomas que acontecem dentro do meu intestino. Porém, esse desarranjo local, essa desorganização do meu intestino, ela vai repercutir diretamente na minha cabeça. Os estímulos dessa confusão intestinal, eles vão chegar no meu cérebro. Então, meu intestino está confuso, o meu cérebro vai receber uma informação de confusão. E essa informação de confusão, ela pode, então, nos causar uma dificuldade na concentração, uma alteração no nosso humor, Então, tudo isso vai ser prejudicado lá no meu cérebro em função de um desarranjo, de uma desorganização que aconteceu dentro do meu intestino, por exemplo, por uma ingestão exagerada de gorduras. Bom, vamos entendendo, é um pouquinho complexo. Além de tudo isso, da questão das bactérias, que vão então interferir nessa comunicação e mandar essas informações,
Dentro do nosso sistema digestivo, nós temos cerca de 500 milhões de neurônios. Além dos neurônios, temos também mais de 30 neurotransmissores. Por isso a frase lá do início, que o intestino é considerado nosso segundo cérebro. Olha que bacana. E aí, né, isso faz com que ele seja responsável, então, por emitir lá para o nosso cérebro respostas tanto emocionais quanto comportamentais. Então, os cérebros do nosso intestino, do nosso sistema digestivo, ele se comunica com os neurônios do nosso cérebro, ok? Assim, entendendo essa comunicação, né? Diante, por exemplo, de uma situação de estresse. Então, é o meu emocional, meu cérebro, minha cabecinha que está estressada. O que eu posso sentir? Dor de barriga, diarreia. Então, a informação do meu neurônio cerebral chega no meu neurônio intestinal e provoca um desarranjo. Ou, por exemplo, quando eu estou apaixonada e aí eu tenho sensação no meu estômago, na minha barriga, como se tivesse aquele monte de borboletas que as pessoas dizem, né? Também por isso, porque uma comunicação lá de cima chegou aqui embaixo. Tá? Então, essas comunicações, como a gente falou lá no início, elas são de via de mão dupla. Tanto as bactérias ruins do meu intestino vão mandar uma informação para o meu cérebro, por exemplo, de confusão, como a gente falou, e me deixar com uma dificuldade de concentração, quanto as informações do meu cérebro de estresse, de paixão, vão mandar uma informação para o meu intestino que vai me causar uma sensação e uma reação intestinal. Bom, uma outra coisa importante da gente saber, que dentro então do nosso sistema digestivo, nós temos, né, é processado 50% de toda a dopamina do nosso corpo e 90% da nossa serotonina. O que é dopamina e serotonina? São então os neurotransmissores responsáveis pela nossa sensação de prazer e bem-estar. Olha que importante. Então, dentro do nosso intestino, nós temos 90% da serotonina sendo processada. E aí reforça a ligação e a importância dessa comunicação cérebro-intestino. Então, se a nossa flora bacteriana, se a nossa microbiota, ela não está bem, ela pode impactar, influenciar na nossa saúde mental, o que vai resultar, então, em situações que podem trazer uma ansiedade, uma depressão ou outros transtornos mentais associados, ok? Então, aqui mais do que nunca, né? Um intestino saudável é uma mente sã. E uma mente sã contribui para um intestino saudável. Portanto, essa é a importância e a ligação entre cérebro e intestino. Ficou um pouquinho mais claro para vocês por que a gente tem tantas sensações na nossa região estomacal, né, intestinal, quando a gente tem reações emocionais? Porque existe, então, uma comunicação direta entre os neurônios do intestino e os neurônios do cérebro. Bacana, né? Acho isso uma curiosidade, acho uma informação muito legal para a gente poder entender um pouquinho mais o funcionamento mesmo do nosso organismo. Espero que vocês tenham compreendido e desejo a todos uma boa semana e até o próximo domingo. Grande abraço!